Olá pessoal, nós estamos mais uma vez aqui para bater um papinho e refletir sobre a teologia de São Francisco de Sales. No livro 7º do Tratado do Amor de Deus, esse livro que nós estamos comentando aqui, ele fala da união da alma com Deus. E essa união aperfeiçoada pela oração. São Francisco de Sales, ele distingue unir e ligar. E diz que nós não estamos unidos a Deus, assim como uma planta, uma trepadeira que vai abraçando e agarrando a outra árvore. Não é dessa forma. É uma união que acontece dos dois lados, assim como a mãe que está amamentando o próprio filho. Então, a criança procura pelo peito da mãe, ainda que frágil e mal se consegue movimentar-se, mas ela experimenta o leite materno e tenta se aproximar cada vez mais da mãe, dessa fonte de prazer e de sustentação, sabendo que a maior parte da responsabilidade nessa união é da mãe, porque a criancinha mesma, por si só, ela não daria conta de fazer essa união. Então, essa união é perfeita e íntima, essa união que depende ou que envolve os dois lados. Ele, citando esse exemplo, comenta o seguinte: assim Teótimo a quem ele dedica o livro, né? Aquele que ama a Deus, pode ser eu, pode ser você. Assim Teótimo, nosso Senhor, mostrando o amabilíssimo seio do seu divino amor, a alma devota, atrai-a toda a si, prende-a e, por assim dizer, enrosca todas as potências dela no regaço de sua doçura mais que materna. Depois, abrasado de amor, estreita a alma, aperta e coloca aos seus lábios de suavidade contra aquele peito delicioso, beijando-a com o sagrado beijo da boca e fazendo saborear o leite do seu seio mais saboroso que o vinho. São Francisco de Sales diz que a alma humana se esforça para essa união, ou ainda que ela se esforce para essa união com Deus, essa união jamais aconteceria se Deus não atraísse a alma humana a si. Ainda nesse capítulo, ele usa um outro exemplo, ele gosta muito de usar exemplos, e isso faz a leitura ficar fácil. De alguns navios que, quando estão no mar, próxima a determinadas encostas, e que o navio está com uma carga de ferro, e em determinado litoral que tem uma propriedade de imã, é como se o navio fosse puxado por uma força misteriosa para o litoral. Assim Deus nos atrai com uma força misteriosa, como o imã atrai qualquer objeto que tem propriedade de metal. Falando dessa atração, dessa união perfeita da alma com Deus. E diz também o seguinte, que quando a gente escuta uma música, aquela música ela tem o poder de nos atrair e prender o nosso sentido, prender a nossa atenção, a beleza daquela música. Deus é mais ou menos assim. É uma melodia que nos atrai. E nos atrai com suave delicadeza.
E nós podemos reforçar essa união com Deus através das orações, ainda que sejam ao longo do dia ou com uma intensidade maior em determinados momentos do dia, mas nós vamos fortalecendo essa união. E quando a gente percebe, a gente já vai enraizando em Deus, e aqui ele usa mais um exemplo, como árvore de transplantação. Você transplanta a muda de uma árvore e deixa ela ali por um certo tempo. Quando você nem vê isso acontecer, mas devagarinho ela vai se enraizando e se fortalecendo naquele novo terreno em que ela foi plantada, né? E no capítulo 2 desse livro, ele vai dizer ainda que nós temos diversos graus de união da alma com Deus, feita através da oração. Tem uma união que é feita sem nós. A união muitas vezes faz-se sem nós cooperarmos nela, como um puxado forte de Deus, que Deus nos puxa, nos atrai a Ele, como a mãe puxa o filho para sugar-lhe o leite. Às vezes nós cooperamos, porque sentindo-nos atraídos, corremos voluntariamente para próximo a essa bondade que nos abraça. Então, às vezes essa força de atração acontece sem a nossa participação, às vezes acontece com a nossa participação e às vezes parece que acontece sem a participação de Deus, o que não é um fato, porque no fundo é Deus quem nos atrai. E ele fala sobre isso, ele vai dizer, inclusive eu me lembrei de Teresa de Calcutá, que parecia que estava tentando sozinha unir-se a Deus, mas que Deus parecia não ouvir as suas orações, né? Outras vezes parece-nos que começamos a unir-nos e a estreitar-nos a Deus sem que Ele se una e se estreite a nós, porque sentimos a ação da união do nosso lado sem percebermos a que se faz pela parte de Deus. E nós achamos que nós é que estamos esforçando para buscar essa união com Deus e não percebemos que do outro lado Deus está sempre fazendo a parte dele. Ele vai comentando esse assunto, vai citando diversos exemplos e inclusive com variados tipos de união. Ele cita aqui, por exemplo, São Marçal, no livro, no capítulo 2 desse livro. Vede São Marçal. Nosso Senhor pega nele, levanta-o e conserva-o muito tempo nos seus braços. Então aqui Deus é que atraiu o santo. Depois ele vai citar também o velho Simeão, que foi o velho Simeão fez o contrário. Ele pegou o menino Jesus nos braços. São Boaventura, compenetrado da mais extrema humildade, não só se esquivava a unir-se ao seu Salvador, como até se sentia indigno de estar nessa presença, em sua presença real, no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Porém, um dia, quando o santo ouvia a missa devotamente, Jesus foi, no pão eucarístico, unir-se ao seu eleito. Então, aqui nós temos diversas modalidades de união. Às vezes é a pessoa que dá aquele primeiro passo. Às vezes Deus faz quase tudo sozinho. Veja o caso de São Paulo Apóstolo, por exemplo. Ele não estava indo para Damasco com o objetivo de se unir a Deus, ele estava indo para perseguir os cristãos. E, no entanto, ele leva uma rasteira lá na estrada e o resto você já sabe, né? O que possibilita essa união da alma com Deus
é a graça de Deus, né? E para mostrar que não há união que se não faça pela graça de Deus, que é quem nos chama a si e que com seus atrativos move a nossa alma e anima os impulsos da nossa união para Ele, exclama como se nada pudesse atrair-me. O tempo todo ele está citando também o Cântico dos Cânticos, de como se fosse o encontro do noivo com a sua noiva. A alma humana tem sede de Deus, busca Deus, quer Deus, está ferida de amor por Deus. E essa ferida só pode curar por quem provocou a ferida. E quem provocou a ferida é o próprio Deus, o divino esposo das nossas almas. No capítulo 3 ele vai dizer que ninguém pode unir-se a Deus sem Deus descer sobre ele. Então o primeiro passo é sempre de Deus. E ninguém pode subir até Deus sem ser por Deus atraído. Ninguém pode vir a mim sem que meu Pai o atraia, disse Jesus lá no Evangelho, né? No Evangelho de São João. E ainda sobre a união com Deus, ele diz que tem alguns tipos de união que são união que eu chamo assim de utilitária. A pessoa busca Deus porque precisa de Deus, e é claro, nós precisamos de Deus o tempo todo. Mas existe também aqueles que buscam Deus pelo simples prazer de estar com Deus. Não quer nada e ao mesmo tempo quer tudo, porque quer a presença de Deus. Então não é uma busca utilitária, é uma busca para estar com Deus. E quando essa união com Deus é muito estreita, íntima, os teólogos chamam de adesão, porque em virtude dela a alma fica unida a Deus, a sua divina majestade. Essa adesão a Deus, esse momento pode chegar a uma evolução, aqui ele chama de arrebatamento ou êxtase. Então, num primeiro momento, a alma busca Deus e procura se unir a Ele. E essa união pode ser tão perfeita pelo simples prazer de estar com Deus, usufruindo dessa divina presença, que a alma humana pode chegar ao êxtase, ao arrebatamento. O que é esse arrebatamento? É quando Deus nos atrai e nos eleva até a si mesmo. O êxtase é quando ficamos fora de nós mesmos para unirmos a Deus. E o que faz esse transporte é a beleza do amor divino. Então é muito bonito essas reflexões de São Francisco de Sales no Tratado do Amor de Deus. Espero que você tenha gostado desse nosso comentário. Um grande abraço para você. Fique com Deus.